Mais um Tokudok no ar para falar de um crossover épico e inusitado que marcou uma geração, pelo menos que eu me lembre com as pessoas que eu conheço. Esse crossover tá marcado Power Rangers com as Tartarugas Ninja. Ainda vou te convidar para dançar a dança da tartaruga comigo. Essa temporada é Power Rangers no espaço e foi bem no comecinho da temporada, então a trama não estava ainda muito desenvolvida. No espaço adapta Mega Ranger lá de 1997, que é a série de Super Sentai que passou lá no Japão. Acredito que isso não seja novidade, né? E as tartarugas que aparecem nesses episódios aí, o 3 e o 4 de Power Rangers no espaço, são da série A Próxima Mutação, ou Ninja Turtles, The Next Mutation, que não se conectava muito com nenhuma das outras séries ou produções da franquia, é verdade, né? Teve só uma temporada e durou só 26 episódios. Dá pra jogar aqui até que foi meio um fracasso, em todos os aspectos. Essa série das tartarugas, A Próxima Mutação, como for traduzida no Brasil, foi a primeira série live action das tartarugas. Já tinha rolado no cinema 3 outros filmes, né, sobre as tartarugas, também em live action, tudo alavancado por aquele desenho de 1987, aquele desenho clássico, né? Essa animação marcou época demais também, né? Fez muito sucesso, é lembrado até hoje, na verdade. E das produções das Tartarugas Ninja, esse desenho, esse primeirão, pra mim é o mais nostálgico, é o que mais me marcou, é o que eu mais tenho saudade. E lembro que eu era muito feliz assistindo. Se você assistiu, você tá ligado que eu tô falando, né? E ambas as séries, a das Tartarugas e a dos Rangers, eram produzidas pela Saban. Daí dá pra entender esse crossover, né? Assim, uma promocionava a outra, e esse encontro serviu apenas pra dar um up nas tartarugas, porque a série não ia muito bem das pernas, né? Pra ver se engrenava com o público, o que, pra falar a verdade, não funcionou muito bem, viu? Aqui é uma curiosidade, o episódio dos Rangers, que foi o 4º dessa temporada, estreou junto com o episódio 25 das Tartarugas, mas não tem conexão nenhuma entre eles. Ambas as séries eram num canal a cabo chamado Fox. A Fox, que hoje foi vendida para Disney, já não existe mais com este nome, mas era um canal de TV a cabo grande, que na época também, TV a cabo era um negócio que estava se expandindo muito, Brasil e mundo. E ambas essas séries, além de passar na Fox, passaram na Globo, porque a Globo tinha uma parceria com a Fox. Então por isso que elas foram transmitidas na Globo naquela época também. Tudo isso entre 1999 e os anos 2000. E ao contrário do que se pensa, que a Globo quis passar Power Rangers e não optou por Super Sentai, na real a Globo tinha essa parceria com a Fox, então tudo que era da Fox era prioridade da TV Globo passar, tava tudo à mercê deles ali. Então claro, tava tudo na Fox, a Fox passa pra Globo, a Globo transmite. Parceria de milhões, né? Esse episódio originalmente se chama Shell Shock, que é uma frase bastante dita até pelas próprias tartarugas desde sempre, né? E meio que significa literalmente em estado de choque. Mas dá pra colocar ali, arrepiante, que demais, sensacional, enfim, é uma interjeição positiva. Mas a dublagem e tradução brasileira, que ficou a cargo da Herbert Richards, né, famosa naquela época, traduziu como Encontro de Super-Heróis. Não tem muito a ver com o original, mas explica bastante o que vai ser aquele episódio, né? Pra quem tava criança assistindo na época, bastou e tá tudo certo. Então você acelera, inclinando pra frente. Encontro de E super-heróis. reduz, inclinando pra trás. Vamos falar da história? Você lembra o que rolou nesse crossover? Tudo começa lá no episódio 3 dessa temporada e bem no final a vilã Astronema tem a brilhante ideia de mandar um raio para Nova York para encontrar e poder controlar as tartarugas. Bom, como é que ela sabia que as tartarugas existiam? Daí não foi muito bem explicado, né? Então ela joga um raio e consegue dominar mentalmente as tartarugas, que de repente aparece onde estão ali os Power Rangers, que estão ali tendo o confronto com o monstro da vez. Pausa, esse monstro aí, ele se chama Electrotramp, e ele foi criado para esse episódio, juntando partes de outras fantasias, e ele não existe no universo de Mega Ranger, ele não tá na série original, foi criado para esse episódio mesmo. Então voltando, as tartarugas chegam exatamente no mesmo lugar onde está o monstro e ajudam os Rangers a acabar com ele. Como um grupo já sabia da existência do outro, já que nesse caso fazem parte do mesmo universo, rolou uma confiança ali de primeira. E os novos Rangers, que acabaram de chegar de Power Rangers Turbo, acabaram de chegar na Astro Mega Nave, convidam então as tartarugas para conhecer como é que é ali e levam elas para cima. O Andros tá bem desconfiado, não aceita de primeira, mas não tem muito o que ser feito, porque todo mundo já foi embora, largaram ele ali, ó. E como as tartarugas estão sob o domínio da Astronema, elas sabotam a nave e tomam o controle, atacando os Rangers ali, prendendo todos e trazendo a vilã e uns outros soldados ali para bordo também. Como o Andros não foi pego porque ele estava meio espertão ali com a situação, ele usa o poder dele para manipulação e consegue libertar os amigos dele.
E aí na correria eles conseguem pegar a nave e sair de lá, sem que as tartarugas consigam alcançar a nave deles. Muito esperto, eles vão em direção a um campo magnético, né, para poder tentar desfazer o controle mental em cima das tartarugas, e dá super certo, né? E daí com as tartarugas fora do controle da Astronema, eles vão lá e reajustam a nave, e na sequência rola uma batalha numa pedreira ali, onde tudo é resolvido, todo mundo fica amigo, né? Os heróis se unem todos outra vez contra a Astronema. Daí, então, o episódio acaba com as tartarugas surfando no espaço ali com as pranchas dos Rangers. A gente sabe que, principalmente o Michelangelo, gosta muito de surfar e usar skate, né? Esse episódio é bastante interessante, é um crossover inusitado, até pra época, mas era assim, as duas séries estavam naquele momento sendo exibidas, então foi interessante para ambas as séries que rolasse esse crossover, como foi interessante pra Fox, né? Ambas as séries eram da Saban e da Fox, na mesma época. Por que não fazer esse crossover, né? Mas não precisa nem dizer que isso não aconteceu no Japão, esse crossover não rolou com o Mega Ranger. Até porque esse episódio não tem quase nada de Mega Ranger, tem muito pouco mesmo, só algumas cenas bem repetitivas da nave passando ou algo assim. Então foi usada tudo, todas as gravações foram feitas especificamente para Power Rangers no espaço nesse caso aí. Mas esse aí não foi o último crossover entre as tartarugas e os Rangers. Em dezembro de 2019 saiu um quadrinho com outro crossover entre as equipes. Só que dessa vez foi a equipe de Mighty Morphin, lançado pela Boom Studios, que rolou em 5 edições. E dessa vez o crossover foi bem mais a fundo, porque as tartarugas também se transformaram, olha isso aí. Mas infelizmente não foi lançado de maneira oficial no Brasil em português. Voltando lá para as séries, foi o último crossover dos Rangers com qualquer outro personagem fora da franquia, até 2017, quando apareceu o Skyfire em Ninja Steel, que é aquela adaptação bem mequetrefe do Jiraiya, bem manezona mesmo. Eu até fiz vídeo já no canal sobre esse crossover que... Enfim, dá uma olhada no vídeo do canal, vou deixar o link na descrição pra você, depois você me conta o que você achou. A menina é danada mesmo. Já que eu aproveitei e fiz meu merchan aqui, mandei meu link também, já aproveitar, deixa o like por favor nesse vídeo, dá um trabalhão fazer vídeos assim, mesmo que sejam vídeos nostálgicos, né, que tenha na memória e tudo, tá na memória, no coração, mas é legal de trazer. Então se você puder deixar o seu like, convidar os amigos para assistir com o link aqui embaixo, compartilhar, vai ser muito legal e a gente faz esse crossover também para trazer mais gente para ver esse tipo de conteúdo. Combinado? Depois os heróis sempre lutam juntos. E vamos combinar que a dublagem é excelente, eu não posso deixar de comentar da dublagem aqui, comentar dos dubladores com vocês, porque a dublagem é excelente, é nostálgica, e como comentei, foi feita nos estúdios da Herbert Richards, que também tem um monte de voz que a gente ouve até hoje e dá aquele quentinho no coração, a gente reconhece como se fosse um parente, né? Andrews, o Ranger Vermelho, era feito por José Leonardo, que também fez o Ranger Amarelo em Tempestade Ninja, e o Branco em Dino Trovão, e em Fúria da Selva também foi o Vermelho. Ashley, que é a amarela, foi feita por Mabel César. Mabel César já colocou a voz em tanto personagem que a lista dela aqui duraria minutos. A Ranger Rosa, Cassie, tem a voz de Flávia Sadi, que também interpretou outros vários personagens mais na franquia ali, inclusive a Flávia foi quem dirigiu a dublagem da animação de Ultraman que tá na Netflix, e também fez a voz da Rena. O Ranger Preto, o Carlos, foi dublado por Manolo Rey, que na franquia ainda fez o Ranger Vermelho em Força Mística e o Ranger Mercúrio em Operação Ultraveloz. E o TJ, que é o azul, foi interpretado por Felipe Grinan, que tem um currículo enorme na dublagem brasileira também, viu? E para a dublagem das tartarugas, eles tiveram muito respeito porque eles trouxeram os mesmos dubladores da série que estava rolando, então não houve substituição de voz, até porque também foi o mesmo estúdio, era tudo da mesma época. Leonardo Azul ficou a cargo do já falecido Júlio Chaves. Rafael tem a voz de Duda Ribeiro, que fez outros papéis na franquia, com destaque para o Rock, o vermelho que substituiu o Jason. Quem dublou Donatello foi o Márcio Simões, que se eu começar a falar dele aqui também vai levar mais tempo, porque o vídeo todo já rolou até agora, enorme a lista dele. Michelangelo foi feito por Mário Jorge Andrade, uma das vozes mais conhecidas da geração nos 80. Fala aí, vai. A lista do cara é enorme, currículo gigante. E por fim, a Vênus de Milo, que só tem nessa série, que tem a voz de Adriana Torres, que também foi a Ranger Azul em Tempestade Ninja. Claro que eu usei aqui os exemplos da franquia Power Rangers, né? Então tem muito mais coisa no currículo dessa galera, com certeza você lembra de vários outros trabalhos só de ouvir essas vozes. Então é por isso que eu tô só pra ficar dentro da franquia assim, senão o vídeo vai ficar extenso. E já que eu tô falando da dublagem, eles tomaram algumas certas liberdades, eu até coloquei alguns trechinhos já enquanto você assistiu o vídeo, mas tem alguns diálogos ali, alguns comentários que eles fazem, que é demais, certeza que isso é coisa de brasileiro. Vai pra lá, demônio! Cruz! Oi. Essa hora da manhã? Que gatinho, hein?
Fazia ela. Sapatinho. O que é isso, do biquinho? Você pede uma tartaruga que vive no esgoto pra explicar um fenômeno cósmico? Qual é? Parece o Titanic. O que tá acontecendo? Ai, foi uma cacetada. Donatello. Não trabalha mais pra você, biquinho de seda. Se vocês forem a Nova York, dá uma chegadinha lá no nosso cafô. Seria Não fede não. Sobre a produção, ambas as séries da Saban, como eu comentei, da Fox e da Saban, tem 3 nomes aqui que são bem legais de comentar. Esse episódio, como a maioria dos outros episódios da franquia, desde a primeira temporada, foi escrito por Jude Lean e foi dirigido por Blair True, que também trabalhou em alguns outros poucos episódios de Power Rangers Turbo e Galáxia Perdida. O diretor de ação dessa época foi o Koichi Sakamoto, que idealizou o Space Squad. Só de eu falar Koichi Sakamoto, muita gente já se liga quem é. Eu usei o Space Squad como um exemplo. Mas esse cara traz o que é de mais belo em cenas de ação da atualidade. Sinceramente, na opinião desse, tem pra ninguém não. E aí, gostou? Você lembrava desse episódio? Você que veio até aqui, com certeza você lembra. Se você não viu, dá uma procurada no YouTube que você vai achar facinho, dublado. São os trechos que eu trouxe aqui. Com certeza você vai gostar desse crossover, porque ele é bem legal, ele é bem nostálgico, ele é inusitado, enfim, já falei bem pra caramba aqui. Se você gostou do vídeo, já pedi pra você deixar o like também, então deixa, por favor. Se você tá chegando agora, se inscreve no canal que isso ajuda demais. Eu quero saber a sua opinião, comentários abertos. Qual que é a sua lembrança desse episódio? Já assistiu ele? Enquanto você tá assistindo, eu tô lendo os comentários e a gente se fala nos próximos vídeos. Valeu? Aquele abraço!